Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Biologia do professor Marcelo Bezerra. Hoje vamos para a aula 17, onde a gente viu na aula anterior o desenvolvimento, a reprodução dos vegetais, e nessa aula 17 a gente vai estudar os principais tecidos que compõem essa planta, a morfologia, as formas diferenciadas desses vegetais e sua fisiologia também. Vamos conhecer hormonologia, os frutos, aquela parte que envolve e é mais pedido, mais solicitado nos vestibulares que vocês irão fazer, meus feras, tá certo? Tá feito o convite? Agora, peraí, só um pouquinho. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então eu vou soltar essa vinhetinha aí, que é o tempo que você vai lá se inscrever para deixar o professor mais feliz, que você vai ativar o sininho de notificação e quando assistir a nossa aula, dá um like se gostou, beleza? Estude com quem tem tempo para você. Então, na página 240, você acompanha comigo aí com o seu caderno do nosso curso, esse nosso capítulo envolvendo exclusivamente o estudo dos vegetais. E eu vou começar por quem? Eu vou começar pelos frutos. O último assunto nosso do capítulo 16 foi a gente vendo como é que se reproduzem as angiospermas. E aí você lembra comigo que as angiospermas são os vegetais que são dotados de frutos. Só elas é que são capazes de produzir esses frutos, né, que tanto nos interessa, consumimos tanto esses frutos. Por isso que eu começo por ele, para a gente fazer essa ponte ao entender a reprodução que aconteceu com as angiospermas e aplicá-las nesse nosso conteúdo, o estudo sobre os frutos. Por quê? Porque eu tenho aqui a definição, na verdade, do que é um fruto. Ô professor, você gosta de trabalhar com definição? Muitas vezes não, gente. A definição nos engessa. Mas a definição também nos dá um norte para que a gente possa conhecer o conceito. Vocês lembram que eu falei que a região da flor, aonde acontece a fertilização, a fecundação, é justamente o ovário. Esse ovário, esse tecido ovariano, após essa fertilização, ele vai hipertrofiar. E o que é que significa hipertrofiar, gente? Se desenvolver. E esse desenvolvimento vai formar as partes que compõem o fruto. Por isso a gente tem aqui esse termo que é determinante, hipertrofia do ovário de uma flor. Então quando a gente perguntar assim, o que trata-se de um fruto, o fruto é a hipertrofia do ovário da flor. Então, quando ele hipertrofia, quando ela, no caso, esse ovário, se hipertrofia, se desenvolve, ele vai originar duas partes características, o pericarpo e a semente. A semente, você lembra comigo, que essa semente é decorrente do óvulo. Então, com o desenvolvimento desse óvulo, essa área que está mais próxima desse embrião, esse embrião vai ficar dentro dessa semente e recoberta, consequentemente, pelo ovário que vai desenvolver esse fruto. E essa parte chamada de pericarpo, nós dividimos em 3 subpartes de fora para dentro, para você acompanhar aí com o desenho que eu vou projetar aqui já já. O epicarpo, que é a porção mais externa, que vai corresponder à casca desse fruto, a parte externa, a extremidade desse fruto. O mesocarpo, que por via de regra é a parte comestível. Na maioria dos frutos, a gente se alimenta do mesocarpo, que é a região intermediária. E por último, endocarpo, endos para dentro, que é a porção que vai estar intimamente ligado com a semente. Então você vai ver que alguns frutos, que a gente vai conhecer já já, esse endocarpo ele é rígido e não comestível, porque ele é bastante duro. Então a gente está aprendendo que um fruto verdadeiro, ele vai ter o pericarpo com suas subdivisões e a semente dentro, onde essa semente aloja quem, gente? Aloja o fruto, né? Aloja esse embrião. Essa semente dentro do fruto aloja um embrião que formará um novo vegetal. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas imagens, imagem que vocês têm aí no material de vocês. Então aqui a gente tem o desenvolvimento do ovário, que ele mostra pra gente toda essa região dilatada aqui do carpelo, que é a parte mais interna do gineceu, que representa as estruturas reprodutivas femininas. Aí aqui você tem a parede
desse ovário que vai desenvolver, formando o epicarpo, formando o mesocarpo e formando o endocarpo, ou seja, tudo que compõe o pericarpo. Aqui a gente tem alguns frutos para a gente analisar, ó. Então você encontra aqui as regiões que revestem esse fruto do mesmo jeito, epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Aqui de lado, ó, você tem o tomate também com as 3 partes, a laranja também com as 3 partes, ou seja, a constituição desse fruto com as 3 zonas ou as 3 áreas que compõem esse pericarpo, beleza? Vamos classificar aqui. Antes de uma classificação de um fruto verdadeiro, que é aquele que vai apresentar essa parte comestível, eu queria iniciar aqui mostrando para vocês o chamado pseudofruto, que está na ordem aí do seu caderno. A gente sabe que esse termo pseudo é bastante utilizado em biologia porque significa falso. Falso, não verdadeiro. Então seria um fruto verdadeiro. Professor, e por que essa classificação? A gente sabe que tudo se baseia na origem, no surgimento. Biologia trabalha muito com isso, surgir, originar. Então, para que um fruto ele seja considerado um fruto verdadeiro, olha a questão do antropocentrismo como é curioso, né? Tem que você se alimentar dessas partes que eu acabei de citar. É quando esse pericarpo tem regiões comestíveis. Mas se você analisar comigo aqui, ó, esses frutos aqui classificados como pseudofrutos, todos eles aqui, gente, a parte que a gente se alimenta é a parte que não compõe o pericarpo. Ora, mas peraí, você me disse que o pericarpo vem do desenvolvimento do ovário. E o que é que eu vou me alimentar nesses frutos aqui? Você vai se alimentar do pedúnculo floral, aquela partezinha que dá o suporte aos verticilos? É o que acontece com quem? É o que acontece com o caju, muito citado em prova o caju, porque na verdade o fruto é a castanha. E essa parte macenta, saborosa, carnosa que se tem aqui, isso é o pedúnculo floral. É o que acontece com a maçã. A maçã, a gente está se alimentando dos verticilos de proteção, a fusão das pétalas com a região da sépala, é o que a gente come. Na verdade, o pericarpo da maçã, vê que coisa curiosa, meu fera, é aquela região central, que geralmente é amarga e que é dura e que você joga fora. Ali é o fruto. Por isso que a maçã é chamado de falso fruto ou de pseudofruto. É o que acontece com o abacaxi. Isso aqui você está vendo é uma inflorescência, a fusão de várias flores formando esse fruto aqui chamado abacaxi. O morango apresenta múltiplos ovários. Então, quando a gente olha esses frutos aqui, apreciados, principalmente em países tropicais como o nosso, que tem uma grande quantidade de suco, né, suculento pra caramba, principalmente quem... O caju, o abacaxi, esses são chamados de pseudos frutos, porque a parte comestível não é composta verdadeiramente pelo ovário hipertrofiado. Vamos agora para os frutos verdadeiros. Vamos conhecer aquele que você se alimenta justamente do ovário que desenvolveu. Aí a gente tem uma classificação aqui, ó. O fruto carnoso, aquele fruto que apresenta uma carnosidade a mais, ele tem uma divisão. Nós classificamos ele como baga e como drupa, simples de a gente conhecer, muito fácil de identificar essa diferença entre baga e entre drupa. Na hora que eu tiver um fruto que apresentar diversas sementes livres no endocarpo desse fruto, esse fruto é chamado do tipo baga. É o que acontece com a laranja, é o que acontece com o pepino, com a melancia, o tomate, a goiaba. Esses que apresentam o limão, a lima, que vão apresentar a tangerina, esses várias sementezinhas livres na região interna desse fruto, é o que nós chamamos de baga. Está aí uma referência a bagaço, né? Como se fala. E esse fruto tipo drupa, professor? O drupa ele é curioso, porque o drupa é aquele fruto que tem o endocarpo rígido e não comestível, né? Que forma aquele caroço rígido que você não consegue comer, se alimentar. O que acontece com a manga, é o que acontece com a azeitona, que mais? Jabuticaba, com a siriguela, com a pitomba. Então a gente tem outros exemplos aqui, o pêssego, o coco da Bahia, o abacate. Então são frutos classificados como tipo drupa. Agora, independente de ser drupa ou ser baga, todos são chamados de frutos carnosos. Porque o que a gente vai conhecer agora, meu filho, são chamados frutos secos, aonde dificilmente nós humanos vamos se alimentar desse ovário desenvolvido, desse ovário hipertrofiado. Dos frutos secos, geralmente nos alimentamos da semente, isso é muito curioso. Enquanto que aqui, principalmente no drupa,
é complicado você se alimentar da semente, no fruto tipo baga também, você descarta essa semente. Os frutos secos, a gente geralmente se alimenta da semente. Vamos conhecer comigo, ó. Vamos conhecer agora esses frutos simples, chamados de frutos secos. A gente tem uma divisão aqui para esses frutos, que é de acordo com do amadurecimento que acontece com eles. Se eles vão se abrir ou não durante o amadurecimento. Isso é uma divisão mais específica, viu, gente? Mas vale a pena a gente ressaltar aquele fruto que a gente chama de deiscente ou aquele fruto chamado de indeiscente. Os frutos chamados de deiscentes, esses frutos, quando estão maduros, eles vão se abrir, ok? Abrem-se completamente. Enquanto que os frutos chamados de indeiscentes são aqueles que, quando maduros, continuam fechados. É preciso que você promova a abertura desse fruto para poder ter acesso à semente. Aí eu só me lembro de alguns professores pervertidos de biologia, parece que isso é eu sou uma exceção à regra, que eu não sou, obviamente, mas o que é que acontece? Eles ficam brincando, ó, decore de sentido contrário. Deiscente é aquele que deveria não se abrir, mas se abre. Frutos indeiscentes seriam aqueles que deveriam abrir, mas não se abrem. Então, nessa comparação, nessa analogia, eles falam aqui o contrário para a gente, ó. Os frutos secos indeiscentes, só há liberação da semente com a decomposição do pericarpo, ele não se abre, enquanto que os decentes abrem espontaneamente para a liberação da semente. Eu tinha falado para vocês que o interesse aí é a semente. Então vamos dar alguns exemplos aqui, ó, dos indecentes. Olha o que nós temos aqui embaixo, o milho, né? A semente de girassol, que é uma semente oleaginosa, são alguns exemplos de frutos indeiscentes. Aqueles deiscentes, ó, em que vai abrir, expondo, a gente sabe que isso acontece geralmente nos frutos tipo vagem, que é o que vem mais em prova, viu, gente? Me dê exemplo, professor. A ervilha, a soja, o milho não, o feijão, então ervilha, soja, feijão, são frutos tipo vagem, classificados como deiscentes, porque quando eles estão maduros, abrem sua estrutura frutífera, tá? Aqui ele bota outro exemplo, a violeta também. Então isso aqui é uma classificação voltada, meus feras, acompanhem bem comigo, para os frutos classificados como frutos secos. Bora seguir? A gente sabe que para que se forme, e aí a biologia é fascinante por conta disso, né? A gente sempre busca, a regra da biologia é ter exceção, a gente sempre vai encontrar isso. É uma das ciências mais belas que existe, e quando você imagina que existe um padrão, você sempre vai encontrar uma exceção para aquele padrão. A gente vem falando com vocês desde a reprodução das angiospermas, que é importante que aconteça a fecundação. Ocorreu a fecundação através da polinização, você tem o ovário hipertrofiando, e esse ovário hipertrofiando, ele vai dar origem ao fruto. Pois é, gente, mas existem frutos que originam-se sem que haja fecundação. Esses frutos são chamados de partenocarpos, ou frutos partenocárpicos. Professor, por que isso acontece? Há um desenvolvimento desse ovário, mesmo sem que tenha acontecido o processo de polinização, consequentemente o processo de fertilização. Ora, como é que eu vou saber se esse fruto é um fruto verdadeiro, se é simples, se é seco ou se é um fruto partenocárpico? Nos frutos partenocárpicos não existe semente dentro deles. Pudera, né, meu fera? Não tem como a gente confundir isso aí, não. A semente é produto de quê? O que é que a semente aloja dentro? Não é o embrião? Dentro da semente não está o embrião? Para que haja um embrião é preciso ter o quê? Fertilização. Se não houve fertilização, você não tem embrião dentro da semente. Então, consequentemente, você vai abrir esse fruto e você não vai encontrar semente dentro dele. É o que acontece aqui com a laranja, ó. É o que acontece também com a banana, são partenocarpos, ok? Essa laranja é a laranja Bahia, obviamente. Em toda laranja, ela vai apresentar esse comportamento de partenocarpia. A banana, sim. Independente do tipo de banana, você não encontra semente dentro dela. Aí é curioso que o aluno diz assim, professor, mas não tem umas bolinhas pretas dentro da semente? Uma coisa curiosa é que as flores que formam essa planta, a planta banana no caso, elas vão se fundindo, né? E aquela massa que está dentro, caracterizando o desenvolvimento ali desse pedúnculo, cada pontinho preto daquele que tem ali é um ovário, viu, gente? Então você tem múltiplos ovários ali dentro desse vegetal, desse fruto, consequentemente do vegetal, que se desenvolveu sem que houvesse a fertilização. Beleza, gente? Estamos acompanhando as diferenças e as classificações dos frutos, né, que são tão importantes, mas lembrando,
Os frutos não estão presentes em todos os vegetais, estarão presentes nas angiospermas. Beleza? Vamos dar um pulinho agora para a histologia e conhecer um pouquinho também da morfologia, da movimentação, do ciclo das seivas dentro desse vegetal. Então eu quero que você conheça comigo agora, primeiro, o tecido responsável pela condução da seiva, que é chamada de seiva inorgânica. A seiva que é natural, a seiva bruta, como a gente chama no linguajar da botânica tradicional. Essa seiva ela é retirada de onde? Ela é do solo. Então começo já puxando pelo teu raciocínio. Se é uma seiva extraída do solo, aonde os vegetais estão fixados através de suas raízes, é preciso que haja um sentido ascendente dessa condução. Por isso que a gente vai trabalhar com fisiologia aqui bastante curiosa e interessante a respeito desse assunto. Lembre-se que a seiva chamada de seiva bruta ou seiva inorgânica, ela é transportada de baixo para cima. Por que isso acontece, professor? Porque essa seiva ela é composta de água e sais minerais. Água e sais minerais são componentes bioquímicos inorgânicos. Então a planta não produz, a planta tira do meio. Nós tiramos ingerindo a água, nos alimentando de fonte de sais minerais. A planta ela vai retirar do solo através dessa zona de absorção presente em suas raízes. Por isso que ela tem que apresentar um tecido competente na condução dessa seiva, que é o tecido xilemático, é o xilema, através de seus vasos chamados vasos lenhosos. E aí eu vou resgatar uma coisa bem bacana aqui lá do comecinho, lá da bioquímica, de umas premissas do comportamento da água que é bem curioso. Você lembra que a água tem uma propriedade interessante chamada de capilaridade. Essa capilaridade é fazendo uma alusão a um tubo bem fininho, da espessura de um fio de cabelo. Que quando esse tubo é bem fininho, você vai garantir ali que haja uma coluna d'água maior se formando. Por quê, gente? Porque a água ela vai ter uma adesão maior devido à coesão entre suas moléculas, já que o tubo tem um diâmetro menor. É como se a água agarrasse na parede do tubo e subisse, fazendo um movimento antigravitacional. Isso é um dos princípios que fazem com que a seiva bruta, retirada do solo, possa chegar na parte mais longínqua da folha que está lá em cima, através da capilaridade, ok? Só que existe uma teoria, olha aqui, ó, chamada teoria de Dickson ou coesão, tensão de transpiração foliar. O que é que isso está dizendo para a gente? Ora, as folhas recebem a água vindo das raízes, conduzida pelo caule. Quando chega aqui, essa água é eliminada pelas folhas. Perfeito esse mecanismo, viu, gente? Isso aqui é a corrente hídrica de um vegetal. Não adianta a água querer entrar por essa planta, por outra região que não seja retirada pelo solo. Você pode pegar uma folha, pegar um recipiente com água e encharcar essa folha. Essa folha apresenta uma superfície aqui, ó, lipídica, serosa, que não vai permitir que a água entre. Por que isso acontece, professor? Porque a circulação de água dentro do vegetal deve obedecer um único sentido, para que ela possa ter constantemente a absorção e a eliminação. Então, na hora que você tem a transpiração aqui pela folha, que a gente vai ver já já, cria-se um poder de sucção, ó, fazendo com que essa água suba. Ela foi eliminada, então ela cria esse poder de sucção. Essa tensão gerada pela diminuição do vaso xilemático, ele ser menor, aumenta a capacidade de capilaridade do vegetal, fazendo com que haja uma coluna d'água pelo vaso xilemático. Sempre essa coluna d'água, não esqueça, no sentido raiz-folhas. No sentido raiz-folha. Aí a gente tem aqui que essa teoria de Dickson, ou a chamada coesão, tensão, transpiração, envolve 3 mecanismos fundamentais fisiológicos de uma planta. Quais são eles? Primeiro, a tensão, ó. Essa tensão é gerada, acompanha comigo no desenho, pela raiz. Por que a tensão é gerada na raiz? Porque é o local de entrada da água. Eu falei quase agora para vocês que a água vai entrar pela raiz. Então, se ela entra pela raiz, ali dentro, ó, você tem uma tensão. Olha o que ele diz para a gente. Baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo que se desloca por osmose até a medula, ou seja, até a parte central de comunicação entre essa raiz e o caule. Veja, se eu tenho dentro da raiz pouca água e essa raiz está fincada no solo e esse solo está disponível com água, o que é que vai acontecer?
ele vai absorver por osmose e vai criar essa coluna de água dentro no sentido sempre dessa sucção e dessa osmose deslocando esse líquido. Vamos agora para a região central, ó. Dentro do xilema, que eu falei quase agora para vocês, é gerada uma coesão. O que é coesão, gente? É a pancada, né? Ou seja, a pancada que essa molécula de água dá uma na outra, criando uma coluna. As moléculas de água são altamente coesas, não esqueça disso. Olha o que ele diz, ó. A coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água dentro desses vasos. Por isso que eu te falei, e eu vou já para floema, para você poder conhecer que o xilema tem um diâmetro menor do que o floema, justamente para garantir essa capilaridade. E quando é que essa teoria de Dickson ela fecha seu raciocínio? Transpiração, evaporação da água para o ar, diminui o potencial hídrico da folha. É como se a folha aqui, ó, que você está vendo aqui, eliminando essa água pelos estômatos, e a gente vai ver isso aqui já, eliminando água no sentido, na forma física de vapor d'água. Então, quando ela faz isso, ela fica sugando mais. E aí você tem um circuito contínuo de água se deslocando pelo corpo da planta. Beleza? Então a gente está conhecendo uma fisiologia osmótica vegetal essencial para que o vegetal possa sobreviver, para que a planta possa sobreviver. Levar para a parte mais alta a seiva bruta, né? Principalmente contendo água. A água é um componente bioquímico em abundância em todos os seres vivos. Vamos conhecer agora a questão floemática. Vamos conhecer como é que se dá o transporte de seiva elaborada. A gente vira a chave agora. Peraí, se a seiva ela é elaborada, ela é produzida pelo vegetal. A gente sabe que a maioria das plantas, esse vegetal vai produzir a sua seiva elaborada pelas folhas. As folhas são os órgãos mais competentes para a fotossíntese. É óbvio que vegetais que apresentam as folhas atrofiadas, como é o caso das xerófitas, plantas tão próximas a nós, né, gente, aqui da nossa região, de Pernambuco, do Nordeste como um todo, aquelas plantas de regiões secas, as chamadas xerófitas, as crassuláceas, esses vegetais apresentam a sua folha atrofiada, então fazem a fotossíntese pelo caule, pelo próprio cladódio. Agora, lembre-se de uma coisa, obviamente os mais competentes no processo fotossintético são as folhas desse mecanismo. Ô professor, e como é que se dá o transporte agora da seiva elaborada? Veja, a seiva bruta ela é de baixo para cima, no movimento antigravitacional, enquanto que a seiva elaborada é de cima para baixo, já que estrategicamente as plantas vão ter suas folhas na região superior, para que fique mais exposta à radiação solar, para que fique mais exposta à luminosidade, consequentemente realize o processo fotossintético. Beleza? Então o que é que a gente tem aqui? Ó? Qual é a teoria aplicada para o transporte da seiva elaborada dentro dos vasos chamados de vasos floemáticos, floema, ou vasos liberianos, né? Vasos liberianos ou floema. Gente, a teoria que mais explica é a chamada teoria do deslocamento por pressão ou o chamado modelo de Muth. O que quer dizer esse modelo para a gente? Aí, vez por outra, o vestibular traz um esquemazinho onde uma vidraria ela vai simular o que é que está acontecendo aqui. Utilizando esses compressores osmóticos aqui, ó, ligados por um tubo. Então aqui você tem uma solução dentro desse balão, uma solução dentro do outro balão. Eu coloco em recipiente com água destilada, né, para simular mesmo aí esse movimento osmótico que vai acontecer, consequentemente o deslocamento dessa concentração, desse soluto, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, para a gente entender como é que acontece esse processo difusivo. Eles têm aqui, ó, uma parte comunicante entre esses dois vidros, e aqui você tem um condutor que vai comunicando na parte superior, né, saindo aqui desses vidros e comunicando os dois recipientes. Acompanhe comigo, ó. No recipiente A, eu estou simulando aqui os vasos floemáticos. Por que, professor, eu estou simulando? Porque se você olhar com atenção, olha a concentração como está maior aqui, ó. Olha a concentração desse soluto. E por que eu posso representar como vaso floemático? Porque na hora que é produzido a seiva, pelo mecanismo fotossintético, você aumenta a concentração de soluto, os ácidos graxos, os aminoácidos, os glicídios. Então esse recipiente aqui A representa o quê? Representa a concentração
floemática, os vasos floemáticos. Consequentemente, esse recipiente B, que tem sua solução diluída, vai representar o xilema. E o que é que a gente está acompanhando aqui, a setinha nos mostrando? Vê se isso aqui não é um movimento das seivas dentro do vegetal, representado aqui na teoria do alemão Munthe. Vem comigo, ó. Deslocamento do soluto por esse tubo aqui, que está representando para mim, esses vasos floemáticos. Local de quê? Local da folha, onde está acontecendo a fotossíntese, vasos floemáticos deslocando essa seiva para os vasos, ou seja, para a região aonde você está carente de seiva, mais distante das folhas. Isso aqui poderia ser representado pelo caule, representado pelas raízes, aonde a matéria orgânica produzida pelas folhas aqui, representada pelo recipiente A, vai se deslocar para poder servir de matéria-prima para as constituições de moléculas maiores em outras partes do vegetal. Ora, se aqui eu tenho o deslocamento por uma pressão osmótica, quando essas substâncias de soluto chegarem até essa solução diluída, elas serão o quê, gente? O que é que vai acontecer com elas? Serão dissolvidas. Consequentemente, serão utilizadas. E o que é que a água vai fazer? A água vai deslocar-se do recipiente B para o recipiente A para equilibrar as concentrações. E essa mesma água que deslocou cria uma pressão osmótica no recipiente B, no recipiente A, perdão, neste aqui, ó, para que ele promova o deslocamento do soluto que ali está. Trocando de miúdos. Esse tubo aqui representa o floema, esse tubo aqui embaixo representa o xilema. Deslocamento de onde a solução está diluída. Ora, onde é que a solução vai estar diluída? Nas partes baixas da planta, onde ela é retirada, essa água é retirada do solo. Onde é que a solução vai estar mais concentrada? Nas folhas, recipiente A, porque é ali que está sendo produzido o quê? Produzida a seiva elaborada, ácidos graxos, aminoácidos, glicídios, vitaminas, soluto. Então, quando a água desloca para cá, cria a pressão, tá aí o nome, deslocamento por pressão, ou teoria de Munthe. E o que é que nós temos aqui? O soluto deslocando-se para a parte onde a solução está diluída. É assim que a seiva elaborada, que é a seiva orgânica, desloca-se de cima para baixo. Obviamente, o movimento gravitacional, a gravidade também ajuda nesse processo. Mas o que explica esse deslocamento é o chamado deslocamento por pressão, criado pela diferença de concentração. Então não esquece, nas folhas a concentração vai estar maior, nas raízes a concentração vai estar menor. Ótimo? Bora seguir. Transpiração vegetal. Ora, essa água tem que ter uma saída. A gente não pode esquecer disso. Ela foi captada no solo através das raízes, mas ela tem que ter a saída. Senão você não tem uma circulação, uma corrente contínua de água. Então, quando a gente fala em transpiração, a gente lembra das folhas. As folhas representam os órgãos transpiradores dos vegetais. Aquela correntezinha que a gente falou, né, gente? A corrente hídrica subindo aqui, ó, e sendo liberada, tá ok? Então, o que a gente vai conhecer agora são estruturas anatômicas presentes na folha, responsáveis por essa transpiração. Acompanha comigo. Destacamos o estômato, é, sem sombra de dúvida, uma estrutura microscópica, tem vários estômatos nas superfícies da folha que são responsáveis por essa transpiração. Professor, por que você colocou vários estômatos nas superfícies das folhas? As folhas, gente, a folha, ela apresenta duas superfícies. Imagina aqui ela inserida no caule, está aqui a posição dela. A parte da folha voltada para cima é chamada de superfície adaxial, com D de dado. A parte voltada para baixo é chamada de abaxial, com B de bola. Então veja, existe estômatos em cima, existe estômatos embaixo. A maioria das plantas tem nas duas superfícies, tá? A gente chama de superfícies anfiestomáticas. Ambas apresentam. É óbvio que a quantidade maior vai estar na adaxial, que aqui está em cima, porque ela está em contato direto com a luminosidade. É tanto que se você arrancar uma folhinha e você olhar para essa folha, a parte de cima dela parece que é polida, né? Parece que alguém pegou uma cera ali, e é uma cera mesmo, e poliu, enquanto que a parte de baixo ela é mais opaca. Então veja, os estômatos são estruturas microscópicas que vão gerar microaberturas nessa folha para que haja a transpiração. Veja o que é coisa curiosa. Aqui você tem
as células guardas, que são duas células com esse formato aqui que parece um feijão, ó, tá aqui elas também, ladeado pelas células subsidiárias ou células companheiras, são essas duas que estão ao lado das células guardas, e o movimento de turgescência que acontece nas células guardas garante a abertura de um orifício aqui, chamado de ostíolo. Esse ostíolo, ele vai se abrir, fazer um movimento aqui para você ver com minhas mãos, tá? Ele vai se abrir nesse sentido. Veja, está fechadinho aqui. As minhas mãos representam as células guardas. O movimento de turgescência que acontece com elas faz isso, ó, olha a abertura. Essa abertura que originou-se aqui entre minhas mãos representa o ostíolo. É por aqui que a água será eliminada no processo de transpiração. Perfeito? Aí você vai ver comigo também que é por aqui que os gases também são eliminados. O CO2 na respiração, o O2 na fotossíntese. É por aqui também que os gases são assimilados tanto para a respiração quanto para a fotossíntese. A planta, quando está respirando, assimila pelo ostíolo o O2. Quando ela está fotossintetizando, ela assimila pelo ostíolo o CO2. Então veja que estrutura competente para comunicar o parênquima interno dessa folha, a parte interna dessa folha, o seu componente, com o ambiente externo. Então, quando a folha quer eliminar água, ela elimina na forma gasosa através da abertura do ostíolo localizado no centro do estômato. Tá ok? Falou em estômato na prova, falamos em unidades responsáveis pela transpiração. Mas você vai ver comigo também que se tiver uma saturação hídrica muito alta nesse vegetal, ou seja, se tiver com uma quantidade de água muito grande no corpo da planta, elas vão realizar um mecanismo chamado de sudação ou gutação. E o que é isso, professor? É a eliminação de água no estado físico líquido. Olha agora, estado físico líquido. É o popular orvalho que a gente se depara, principalmente quando a umidade do ar está muito alta. Então você tem a liberação de gotinhas de água, ó, que ficam na pontinha da região do foliar, né? Do limbo foliar. Vejam, na estrutura, bem na pontinha desse limbo. Ô professor, essa água foi eliminada no estado físico líquido? Sim, é preciso jogar para fora. A transpiração de vapor d'água não é suficiente para equilibrar a quantidade de água dentro do vegetal. Ela vai eliminar na forma líquida. Deixa eu te mostrar aqui também, ó, microaberturas localizadas na ponta dessa folha, chamadas de quê? Hidatóides. Marca aí, grifa aí do teu material. Os hidatóides são microaberturazinhas que tem lateralmente ao limbo foliar, a estrutura da folha, que vai eliminar água no estado físico líquido. Isso a gente chama de gutação ou sudação. É também um mecanismo de transpiração que algumas plantas fazem. Perfeito até agora? Olha só essa relação fisiológica aqui, eu sempre chamo a atenção do aluno. A gente vai fazer aqui, dentro da fisiologia vegetal, um paralelo entre respiração e fotossíntese. E é muito importante vocês entenderem isso aqui, porque, gente, ó, presta bem atenção. Se você acha o que eu vou dizer agora, não se assuste não, que você não é exceção não, você é a regra. Muitos estudantes chegam até o terceiro ano com informações muitas vezes prévias, que eu prefiro acreditar que foi uma confusão que ele fez na cabeça por ser mecanismos distintos. Mas, gente, tem pessoas que acham que os vegetais respiram ao contrário dos animais. Eles acham que nós, animais, respiramos como? Assimilamos O2, eliminamos CO2. E que as plantas respiram ao contrário, eliminando o CO2 assimilando o CO2 e eliminando o gás oxigênio. Calma. Raciocine comigo. Os seres que têm respiração aeróbica vão consumir oxigênio e liberar dióxido de carbono. Pode ser quem for esse ser. Assimila gás oxigênio, libera dióxido de carbono. Então, as plantas, quando fazem um mecanismo inverso desses gases, assimilarem dióxido de carbono e eliminarem o gás oxigênio, elas não estão respirando. Elas estão fotossintetizando. Perfeito? Para a gente não engrossar
esse caldo, que geralmente confunde, certo? Porque eu gosto de colocar essas duas equações aqui, ó, para vocês entenderem um paralelo que há entre elas, fotossíntese e respiração celular. Dois mecanismos bioenergéticos vitais para a sobrevivência, vitais mesmo. Se os seres não fizerem isso aqui, principalmente animais e plantas, são seres mais em desenvolvimento evolutivo, não tem como sobreviver. Claro que só as plantas que vão fazer fotossíntese, mas eu quis dizer como um todo, animais não fotossintetizam, animais respiram, plantas fotossintetizam e respiram, mas são mecanismos bioenergéticos de sobrevivência. E o que é de tão correlacionado entre eles, professor? Acompanha comigo. Fotossíntese. O que é reagente na fotossíntese é produto na respiração celular. O que é produto na fotossíntese é reagente na respiração celular. Olha que antagonismo de equilíbrio. Acompanhe comigo aqui, ó, na luzinha, vem comigo. O CO2 que é assimilado na fotossíntese, está lá como reagente, olha ele aqui, ó. Perfeito? Ele vai ser liberado na respiração intracelular. Ok? O O2, olha aqui, ó, o gás oxigênio que é liberado na fotossíntese, ele é assimilado e consumido na respiração intracelular. Por isso que a gente entende que essas duas formas bioenergéticas, elas garantem o equilíbrio desses gases no ambiente. Tá perfeito isso? E a gente precisa traçar esse paralelo agora. É óbvio que eu vou trabalhar com plantas, o capítulo é botânica, faz parte da botânica, e os vegetais fazem os dois mecanismos. Vem comigo para a gente poder entender. Fotossíntese versus respiração. O que é que isso representa? O que está sendo produzido e o que está sendo consumido. Aquilo que é liberado, aquilo que é assimilado. Gráfico. Competência 5, habilidade 17 do Enem. Um recurso matemático amplamente utilizado em ciência da natureza. Independente de biologia, física, química também, até outras áreas, né, gente? Humanas também utiliza, códigos também utiliza. Então o gráfico, ele é uma ferramenta bastante utilizada pelas disciplinas para representar o que está acontecendo. Então vem comigo para a gente poder entender aqui, ó. Na ordenada nós temos a intensidade do processo, que está nos mostrando quem está fazendo mais. Aqui na abscissa a gente tem o quê? A intensidade de luz, a luminosidade. É óbvio que a luminosidade ela vai ser determinante para a fotossíntese, mas não para a respiração. É tanto que se você olhar direitinho comigo aqui, ó, a linha que representa a respiração, ela não varia. Ora, por que variar? Esse ser tem que respirar constantemente. Então tá aqui, ó. É uma linha contínua, ok? Já que representa a fotossíntese, está aqui de marrom, ela vai variando, ó. Eu vou aumentando a luminosidade, eu vou aumentando a taxa de fotossíntese. Vem comigo, presta bem atenção. Cheguei nesse ponto aqui, ela mantém-se constante. Já vou te mostrar o que foi que levou ela a ficar constante aqui. Fazer como se fosse um gráfico no infinito, certo? O que é que interessa eu saber agora? Um termo técnico bastante utilizado no Enem, que é o chamado ponto de compensação fótica. Olha ele aqui, ó. E o que é, professor, o ponto de compensação fótica? A interseção, o toque entre a linha fotossintética e a respiratória. Esse é o que a gente chama de ponto de compensação fótica. O que é que ele representa na prática? Equilíbrio. Vai representar equilíbrio. Taxa de fotossíntese equilibrada com taxa de respiração. Vem comigo, vem para cá. Características gerais sobre o ponto de compensação fótica, que é abreviado como PC. No PC, todo o açúcar produzido pela fotossíntese é consumido durante a respiração. Olha que coisa linda. Açúcar é a glicose, que ele representa aqui, a matéria orgânica. Vamos trazer como glicose, representando aí esse carboidrato. Onde é que ele é produzido? Na fotossíntese. Onde é que ele é consumido? Na respiração, através da oxidação, realizada aí pelo gás oxigênio. Então, uma planta, na hora que ela tiver com um PC, no ponto de compensação fótica, toda a glicose produzida é consumida, ela encontra-se em equilíbrio. Veja agora essa quebra do equilíbrio. Acompanhe comigo. Na hora que tiver abaixo do PC, ou seja, a taxa de fotossíntese é menor do que a respiração, volta para o gráfico, abaixo do PC está aqui. Taxa de fotossíntese menor do que a respiração. O que é que você vai ter? Um consumo maior do que uma produção. A planta continua respirando, consumindo, mas a produção está baixa. Vem comigo.
Taxa de fotossíntese menor do que a respiração, a planta consome mais do que produz. Ela precisa da fotossíntese para poder produzir. Ela precisa da respiração para poder consumir. Se o PC estiver baixo, ela está consumindo mais do que produzindo. É só você analisar no gráfico. Olha aqui, ó. PC baixo seria mais ou menos aqui, assim, ó. Sim ou não? Vamos para cá. Acima do PC, acima do ponto de compensação, aqui, ó, acima do ponto. O que é que nós temos agora? O processo contrário, vem comigo. Ocorre armazenamento de reservas importantes à sobrevivência do vegetal. Gente, se a planta encontra-se acima do ponto de compensação fótica, é porque ela está fotossintetizando mais do que consumindo, do que respirando. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai armazenar o seu excesso. Ela vai guardar aquilo que ela produziu a mais. É esse raciocínio que eu quero tirar de vocês quando a gente fala em ponto de compensação fótica. Vamos classificar os vegetais de acordo com esse ponto de compensação? Vem comigo. Plantas com PC alto, ou seja, aquelas plantas que vão fotossintetizar mais do que respirar, são chamadas plantas de sol. Ou seja, plantas heliófilas, fazendo uma referência aí ao sol. Ora, se essas plantas elas fotossintetizam mais do que consomem, mais do que respiram, é porque elas vivem constantemente em local de alta luminosidade. São plantas de sol, suportam aí essa insolação. Perfeito? Plantas com PC baixo, elas vão mais respirar do que fotossintetizar. São chamadas plantas de sombra, ou classificadas como umbrófilas. Umbrófilas são vegetais que têm sempre a taxa de respiração maior do que a taxa de fotossíntese, por isso que seu PC ele está baixo. Isso aqui é uma classificação baseada no ponto de compensação fótica para vegetais que são vegetais de sol, ou seja, vegetais que suportam alta luminosidade, vegetais de sombra, vegetais que não suportam uma alta luminosidade. Bacana? Vamos conhecer os fatores que interferem na fotossíntese. A gente sabe que a fotossíntese é vital para a planta crescer e se desenvolver, que é preciso que aconteça. Mas o que é que vai interferir? Aí, mais uma vez, a gente quer o recurso de quem, gente? O recurso do gráfico. Mais uma vez, está ele aqui presente. Do jeito que vocês têm aí no material de vocês. Intensidade luminosa. É óbvio, né, gente? Sem a luminosidade natural, não há o mecanismo fotossintético. E o que é que você tem aqui comigo? Acompanha comigo. Ó. Eu vou aumentando a intensidade luminosa, eu vou aumentando a taxa de quê? A taxa de fotossíntese. Até chegar num ponto aqui, ó, destaca no material, ponto de saturação luminosa. Ou seja, as estruturas internas desse fotossistema, responsável pela fotossíntese, já recebeu o estímulo necessário que precisava. Eu não vou nem aumentar e nem vou cair. Vai seguir constante. Então, o gráfico que representa a taxa de fotossíntese pela intensidade luminosa faz esse contorno aqui como fosse um gráfico no infinito. Perfeito? Segundo ponto, temperatura. Aí você vai trazer para a bioquímica novamente e vai lembrar quantas e quantas enzimas estão envolvidas nos fotossistemas. Fotossistema 1, fotossistema 2, que são etapas da fase clara da fotossíntese. Então você tem as enzimas envolvidas diretamente nesse mecanismo. E a gente sabe que as enzimas são termolábeis. As enzimas são sensíveis à temperatura. Olha o gráfico como é que é feito aqui, ó. Se não, um gráfico enzimático característico. Então você tem aumento da temperatura dentro do sistema fotossintético, ele vai aumentando a taxa de fotossíntese. Até chegar no limite aqui, ó, em torno de 37 graus, como ele coloca ali pra gente, ó. O que é que vai acontecer agora, gente? Uma queda na fotossíntese. Interferiu direto no processo fotossintético. Por último, um dos componentes da matéria-prima, o dióxido de carbono, claro que ele vai interferir. É óbvio que a concentração do CO2 no ar atmosférico interfere na velocidade da reação também, ó. Então você tem aqui aumentando, sempre aumentando a taxa de fotossíntese pela disponibilidade de CO2, até um ponto aqui, ó, que ele satura. Esse gás concentra a um certo ponto que não vai continuar na crescente, mas também não vai cair. Ele continua até consumir todo o CO2. Não esquece que CO2 é consumido na fotossíntese. Então estão aí os 3 fatores que interferem diretamente na fotossíntese: intensidade luminosa, temperatura e concentração de dióxido de carbono. Beleza até agora, meus feras? Vamos para a nossa última parte? Vamos fechar com hormonologia vegetal.
Professor, não sabia que plantas têm hormônios? Tem. A gente chama de fito-hormônios, viu, gente? Conduzidos pelas seivas, como os hormônios animais são conduzidos pelo sangue, desempenham funções importantíssimas para a planta, crescimento, floração, formação dos frutos, desenvolvimento, inibição, né? Nem sempre vai estimular, tem que inibir também. É o que a gente chama de feedback que os hormônios fazem, aqui não é diferente. Substâncias de natureza química que vão intermediar o desenvolvimento dos vegetais. Vamos começar aqui pela auxina, um dos mais pedidos em prova. É um conjunto de hormônios formados basicamente pelo ácido indolacético. Esse aí seria um dos hormônios classificados no grupo das auxinas, que atuam, gente, em várias áreas distintas dessa planta. Ó. A gente coloca aqui, ó, controla o crescimento. Eu queria só que vocês destacassem aí, grifassem no material de vocês, que o crescimento aqui, preste bem atenção, o estimulado pela auxina não é crescimento por divisão celular, é crescimento por alongamento. Então isso aí, vez por outra, vem aí, principalmente no vestibular mais específico de biologia, ele colocar essa diferença. Porque a gente vai ver que outro hormônio também interfere no crescimento, mas interfere na divisão celular. A auxina, ela atua no alongamento da célula, mas não da divisão. É bom destacar isso aí. O que mais? Contribui para a formação dos frutos, olha aí, o desenvolvimento dos frutos, das sementes. Né? É fundamental que a semente ela germine para a planta poder desenvolver no solo e originar novamente. A auxina participa desse processo também. De extensão de suas células, formação dos frutos. É bem difundido esse hormônio, viu, gente? Tem mais aqui, ó. Promove a bicisão foliar. A bicisão foliar é uma das etapas de renovação da folha, é a queda da folha, é o rompimento da folha do pecíolo, que geralmente é ditada pelas estações do ano. A natureza como é linda, gente. Estação de outono, a gente tem a queda dessas folhas, que é preciso que aconteça. É a renovação das partes desse vegetal. O que mais? Quando as mesmas amadurecem, ocorre uma diminuição da quantidade desse hormônio que leva à bicisão. Ele está explicando como acontece a bicisão dessa folha. Então você tem uma queda aí, o amadurecimento da folha, consequentemente uma queda do hormônio que impede que ele fique ligado, preso lá na estrutura foliar. Perfeito? Vamos para o próximo. Giberilina. Olha o nome desse hormônio aqui, ó. São produzidos nos meristemas. Lembra o que é meristema? Meristema é tecido inicial da planta. Os meristemas são responsáveis pelo crescimento. Então a giberilina tem esse papel importante aí, ó. Produzido pelos meristemas, que são tecidos ainda que vão diferenciar, se não são tecidos maduros presentes nesse vegetal, vão dar origem a outros tecidos de sustentação, de condução. Promove o alongamento e a divisão celular. Olha agora a diferença. Aí sim, perfeito. O crescimento meristemático ditado pela giberilina como hormônio é por divisão celular, enquanto que a auxina é como alongamento celular. Induz a partenocarpia. Olha que bacana, gente. Lembra o que é partenocarpia, né? O desenvolvimento do fruto sem que a flor tenha sido fecundado. Por isso que são frutos sem semente. Promove a queda da dormência, ou a quebra, né, seria o correto também, queda ou quebra da dormência das sementes. Lembra o que é isso, gente? Junto com as auxinas, vai promover a germinação. O que é dormência? Dormência é o intervalo em que o embrião foi formado dentro da semente, lembra disso, lá no óvulo da flor, e ele vai germinar. Isso nós chamamos de dormência. Tem vegetais, viu, gente? Tem plantas que até preciso que o agricultor raspe um tegumento que tem na semente para estimular a dormência, porque a dormência é prolongada, é o tempo que antecede a germinação. A giberilina promove esse aceleramento junto com a auxina. Citocinina, vamos lá, produzida nas raízes, estimula também a divisão celular. Lembra de citocinese? Citocinese, né, a divisão física da célula. Citocinina vai promover essa divisão celular. Aqui ele cita a cinetina como principal hormônio, retarda o envelhecimento das folhas, junto com giberilina promove a queda ou a quebra dessa dormência, para que ocorra a quebra da dormência promovendo a germinação. Vocês estão conhecendo os principais hormônios, fito-hormônios presentes nos vegetais. E o etileno? O etileno é curioso que ele é um gás, né, gente? O gás etileno. E aí, geralmente, quando vem em prova o gás etileno, ele trabalha com o quê? Trabalha com a sua principal função,
que é o amadurecimento dos frutos. Eu queria que você destacasse aí no material de vocês. Estimula o amadurecimento dos frutos. Vê que coisa curiosa, gente. Vocês sabem que nos centros de abastecimento, aqui em Caruaru é Ceaca, em Recife é o Ceasa, esses frutos muitas vezes, a depender da colheita, ele chega muito verde, imaturo. E aí o que é que as pessoas pegam? Pega aqueles pó, né? Pó, ripa e queima, que chama carbureto. Então eles ficam queimando o carbureto. Quando queima esse carbureto, elimina o gás etileno, que promove o quê? Que acelera o amadurecimento desse fruto. Então eles fazem isso para poder amadurecer mais rápido nesses centros de abastecimento aí de fruticultura, para poder vender mais rápido a matéria-prima. Por isso que é interessante a gente ter cuidado quando a gente vai preparar a nossa fruteira. Muito cuidado com isso. Se tiver muito maduro um fruto, não ponha ele próximo de um fruto que esteja verde, não. Se você tiver um fruto já que está com estágio avançado de amadurecimento, ele vai induzir o apodrecimento daquele que está maduro. Então até no arranjo mesmo a gente tem que ter cuidado. Então coloque geralmente os frutos muito próximos do seu desenvolvimento e amadurecimento. Certo, meus queridos? Tranquilo em relação ao gás etileno? Vem muito em prova ele. Vamos para o nosso último aqui. Ácido abscísico, que é abreviado como ABA, viu gente? Presente geralmente em caule e folhas. E aí o que é que ele faz? Ele faz o contrário da maioria. Ele faz o contrário da giberilina, ele faz o contrário da citocinina, ele vai induzir a dormência. Ele vai manter a dormência, manter a plântulazinha lá dentro dessa semente para retardar. Então, quando eu te falei dos vegetais que tem um tempo maior para gerar dormência, é porque tem uma grande quantidade de ácido abscísico. Induz o envelhecimento de folhas e de flores e também de frutos. Com isso aí a gente fecha o nosso capítulo 17, nossa aula 17. Fica faltando só a aula 18 para a gente fechar o nosso caderno 1, né? No nosso prazo, dentro de nossa programação. Maravilha isso, continua firme, continua forte. O Enem está chegando. Gente, as aulas presenciais estão voltando. Certo? A gente já tem recebido indicativos aí de planejamento lá para o nosso curso, como a gente voltar para ter vocês presencialmente. Então não desiste, segue firme e forte nos teus estudos, porque a vitória está bem próxima. Tá ok? Beleza, gente? Bacana essa aula? Então até uma próxima, tá? Dá um like aí se gostou de nossa aula e estude sempre com quem tem tempo para você.